Olha que assunto interessante, convidamos ele mais uma vez, o urologista, Dr. Daher Shad, adoro seu nome. Bem-vindo! Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Feliz ano novo. Igualmente. Prazer tê-lo mais uma vez no Você Bonita, porque olha que interessante. Algumas vezes, a gente já falou a respeito aqui de algumas doenças dos rins e por isso a gente vai dividir a nossa pauta em dois momentos. A gente já falou de pedra no rim, né, doutor? Já falamos de infecção urinária, já falamos de alguns problemas até conhecidos e de causa que sabemos que é do rim. Aí surgiu um assunto que é o seguinte: outras doenças podem levar a problemas nos rins? E o doutor estava me contando há pouco. Sim, isso é verdade? Muito verdade. E a gente acaba esquecendo que o rim é um foco grande de problema. Então, vamos começar por aí? A gente tem um vídeo, vamos passar o nosso vídeo, você vai explicando pra gente um pouco desse funcionamento e podemos já iniciar essa parte. Que doenças, então, estão relacionadas com algum problema futuro nos rins? Gente, o negócio é seríssimo. Você pode começar com uma hipertensão, de repente, você acaba com uma hemodiálise, é mais ou menos isso. Exato. Carol, o importante é a gente entender o funcionamento do rim, para que ele serve. O rim acaba sendo um filtro. A gente vê o sangue que circula no rim, a grande quantidade de sangue por minuto. Esse sangue é todo filtrado dentro do rim, nessas partículas chamadas de néfrons. Nessa parte do rim é formada a urina é drenada para a parte central, onde ocorre toda a drenagem de todas as partes do rim. Então aqui a gente vê um esquema desse néfron na formação da urina, e essa urina é coletada pelo sistema coletor, que drena pelo ureter, chegando até a bexiga. Hoje a gente está falando mais do rim, por quê? Porque normalmente a gente esquece que doenças silenciosas ou que ocorrem em outras partes do organismo afetam o rim. Então muitas vezes nós estamos preocupados com sintomas cardiológicos ou sintomas relacionados ao diabetes, que é uma doença muito importante relacionada ao rim, e acaba descuidando de problemas relacionados ao rim. Qual o foco principal? É que, claro que nós precisamos tratar a causa dos problemas. Então, a causa do problema no diabetes tem toda a relação com dieta, com medicações, com a pressão alta, por exemplo, relacionado às medicações, mas muitas vezes o rim já manifesta problemas de insuficiência renal. Que era o que eu ia te perguntar. O que acontece? Qual é o alerta, o sintoma principal? Os sintomas, quando eles surgem, normalmente é um pouco tarde. Claro que precisa de tratamento, se já tiver nessa fase, alguém já estiver sentindo esses sintomas que nós iremos comentar, precisa procurar ajuda, e muitas vezes nós conseguimos estagnar o problema ou até melhorar um pouco. Mas o problema do rim é que, uma vez ele lesado, nós não conseguimos fazer ele melhorar mais. Então imagina que nós perdemos 50% do rim. Nós comentamos muitas vezes que quando a pessoa tem algum sintoma que é decorrente de um problema renal, mesmo que o problema originário seja o diabetes ou a pressão, foi alterando o funcionamento do rim, depois que ele perdeu mais ou menos metade do rim, 50% do funcionamento do rim, aí que ele começa a ter sintomas. E aí ele vai tratar dos problemas que estão causando isso e salva, claro, metade do rim. Às vezes recupera um pouco, mas é pouca coisa. Então, por isso que o alerta é muito importante. Primeiro, que são doenças silenciosas. A pressão alta, claro que muitas pessoas têm aqueles sintomas de pressão alta quando tem um pico muito elevado, mas a maioria das pessoas que têm pressão alta não sabem que estão com pressão alta. Agora, doutor, como essas doenças silenciosas afetam o rim? No caso de diabetes, o que está descompensado aí? É a insulina, o açúcar no sangue, que faz com que ele tenha que trabalhar mais e por isso ele acaba, enfim, diminuindo aí a sua produção, o seu trabalho? Normalmente são sobrecargas. Então, a sobrecarga de toxinas que o rim precisa eliminar na urina, então ele precisa retirar do sangue e passar para a urina,
Um dos sintomas, antigamente, os exames eram muito mais limitados, então muitas vezes o diabético percebia na urina que a urina estava com um aspecto diferente porque tinha muita glicose, muito açúcar na urina. Isso é uma coisa antiga, a gente não espera mais isso porque já é um sinal de descompensação. Olha só. Então, qual a importância aqui? A importância é nós entendermos que o rim é semelhante até ao funcionamento do diabetes com relação ao pâncreas. Então, quanto mais sobrecarregarmos o rim, menos tempo ele vai durar. Então, se nós formos viver 80 anos e ele terminar é como uma bateria, digamos, que a gente termina de usar aquela bateria antes, imagina que com 60 anos já gastamos toda aquela reserva que nós tínhamos, a gente vai ter 20 anos ou de uma dieta muito restrita, que é importante a gente até comentar um pouco a respeito, porque ela é também preventiva para os problemas, ou eventualmente diálise e transplante de rim, que são tratamentos muito válidos, muito importantes. Muitas pessoas hoje em dia fazem diálise e fizeram um transplante de rim, mas o ideal é nós tentarmos evitar que chegue a esse ponto. E aumentar a vida, né, do rim. Exatamente. Ao longo da nossa vida. Vamos aproveitar e colocar a perguntinha do público e já vou fazer mais uma perguntinha. Olha lá, chegando muitas perguntas. Lília, beijo pra você, obrigada. Pra quem tem pedra nos rins, comer frutas cítricas como abacaxi pode causar dor? Entrando um pouquinho agora naquilo que eu disse no início, que a gente dividiu um pouco a pauta. Problemas que podem levar a problemas nos rins, mas agora falando da pedra nos rins, que é um problema que muita gente tem, que dá um susto danado quando ela resolve dar uma dor, né, doutor? Carol, vou conheço essa história, o negócio não é fácil, não comigo, mas com bem próximo, que eu fiquei bem assustada, não é brincadeira. Uma dor intensa, né? Aliás, para quem está indo viajar nessas épocas de Natal, Ano Novo, sempre tomem cuidado. A gente entra num avião e se tem uma cólica renal no meio de uma viagem é um sofrimento enorme. Posso imaginar, dá até aflição, né? A gente tem as histórias das pessoas que fazem o avião descer antes da hora, porque ninguém aguenta a pessoa sofrendo. Dor, né? Agora, eu vou aproveitar essa pergunta para comentar o outro aspecto da insuficiência renal. Então, nós podemos perder o funcionamento do rim por uma causa do próprio rim, não uma causa externa ao rim, como, por exemplo, diabetes ou pressão alta. Então, uma causa importante relacionada ao rim é a pedra. Claro que nós nos preocupamos muito com a dor, com infecção que pode vir relacionado às pedras, mas uma pedra no rim, obstruindo a saída do rim, principalmente no ureter, quando nós não percebemos, quer dizer, muitas vezes a gente não tem dor relacionada a isso, nós podemos ter a insuficiência renal. Então, para você ter uma ideia, no Brasil, uma das causas importantes de insuficiência renal e necessidade de diálise é pedra no rim. Então, isso é realmente um absurdo, porque é um problema tratável, principalmente quando nós detectamos no início. Então, nós podemos evitar qualquer insuficiência renal, qualquer perda do funcionamento do rim, se tratarmos das pedras assim que elas surgirem. Então, como que isso ocorre? A pedra é eliminada do rim, interrompe o canal, que é o ureter. Essa obstrução faz com que o rim, por um período, ele fique dilatado, porque a urina não consegue drenar. Essa fase inicial, que a pessoa vai ao pronto-socorro, medica, melhora a dor. Aí que vem o problema, porque se melhora a dor, mas não elimina a pedra espontaneamente ou não é retirada, o rim para de funcionar. É um mecanismo de defesa do organismo. Em pouco tempo isso, tem que expelir muito rápido, ou fazer uma cirurgia de urgência. Exato. Né? Então, se a pessoa perde esse mecanismo de defesa do organismo, que é a dor, a pessoa não volta ao hospital, não fica indo ao pronto-socorro todos os dias e tem a impressão que o problema melhorou. Quando isso ocorre, o rim pode parar de funcionar. Claro que é muito raro ocorrer dos dois lados ao mesmo tempo, mas ao longo dos anos, quem tem tendência a formar pedra no rim forma de um lado, ocorre isso, piora o funcionamento daquele rim, depois o outro rim, aos poucos, pode ocorrer a mesma coisa. Normalmente se somam com a idade aos problemas de pressão e a diabetes. Pronto, juntou tudo. Nossa, doutor. E esse juntar tudo é muito comum. Mas a alimentação, é verdade que ela está diretamente ligada? Esse lance que ela comentou dos cítricos ou outros alimentos, sabe que eu até já ouvi, até pergunto se isso procede ou não, tomando aí a perguntinha que a gente deixou do público,
Quem toma muito whey, muito suplemento, come muita proteína, isso tem a ver com metabolização de proteína? E vou além, até com ácido úrico, com coisas do tipo? Não tem dúvida. Tá tudo ligado. Olha, é muito comum nós recebermos no consultório os jovens que querem ter uma resposta mais rápida ao treinamento, que, é claro, é compreensível, mas muitas vezes sem acompanhamento. E esse acompanhamento nutricional, principalmente, afeta diretamente o rim. É uma sobrecarga ao rim. Um dos problemas principais é a sobrecarga da proteína, porque, claro, vale a pena quando o treinamento permite aumentar a ingesta de proteína, mas como a gente vai comentar aqui relacionado à dieta, um dos principais fatores de agressão ao rim é excesso de sal e excesso de proteína. Entendi. Então, todos os embutidos, todos os enlatados, normalmente para dar algum sabor, tem mais sal e os suplementos, que são muitas vezes proteínas e aminoácidos, são em excesso. Então, claro que é muito útil, esses suplementos são úteis quando controlados de forma adequada, mas quando a pessoa começa a ter algum grau de insuficiência renal, eles são proscritos e, aliás, mais do que isso, até a nossa própria dieta, a gente precisa reduzir a carga de proteína. Então, não é o suplemento, é evitar o suplemento Então, quem tem uma pedrinha ali escondida, que ela tá ali, né? Ela não se manifestou, não está causando dor, porque ela não está ainda num lugar que causa o problema, como você falou, que entope ali o canal e tudo, que vai inflamar o rim. Tome já cuidado. Isso, nessa Porque o que faz ela andar, o que faz ela sair do lugar? Doutor? Exato, nessa fase, quando a pedra foi formada dentro do rim, mas ainda não está obstruindo o rim, o que nós temos a fazer para evitar o crescimento dela, porque ela vai ser mais facilmente eliminada se ela for menor. Sim. E o que a gente faz de errado para fazer ela crescer é justamente proteína, sal e falta de líquido. Excesso então de proteína, excesso de sal e falta de proteína. Tem que beber muita água. Exato. Então, muito líquido, evitar proteína e evitar sal. Isso faz com que a pedra cresça de forma de uma velocidade menor e dá tempo dela ser eliminada numa fase inicial. Então, aqui respondendo a pergunta... Os cítricos também? O cítrico, isso tudo é a dieta básica. Agora, na maioria das pessoas que formam cálculo, elas formam cálculo de cálcio. Então, agora vem aquela pergunta, poxa, mas a pedra é de cálcio, não é de sódio, que é o sal. Qual a relação? A pessoa que forma a pedra de cálcio, o principal fator é o sal, não é o cálcio. Tá. Aí, o principal fator de proteção, fora essas orientações, é o cítrico. Então, a fruta cítrica é o principal componente da nossa dieta que pode evitar a formação de cálculo. Então, é o contrário que ela perguntou. Quem tem pedra no rim deve comer cítricos. Deve. Agora, esse cítrico vai evitar que forme a pedra ou que aumente o tamanho. Quem já formou o cálculo, aí o que ela precisa é eliminar o cálculo. E aí é o líquido. Muita água para fazer. É isso que faz a pedrinha, então, se mexer. Para ser eliminada. Isso. Claro que dá um certo receio, porque a pessoa fala, puxa, eu não quero que ela se movimente, porque pode dar cólica, claro. Mas o problema é que se ela fica retida dentro do rim, ela vai aumentar de tamanho e aí não vai ser eliminada. Doutor, para a gente fechar, já que a gente está falando de pedra no rim, que é tão comum, é mais comum até do que a gente imagina, muita gente tem, após expelida, quando a pessoa consegue pegar a pedra, né, que ela recebe ali é um funilzinho, né? Isso. Toda vez que ela vai urinar, ela vai com o funil e aí a pedrinha acaba ficando ali para ela ver, inclusive, que foi expelida. Vale a pena levar para análise algo que vocês recomendam para entender do que é formada essa pedra? A análise do fator principal, quer dizer, o motivo que formou a pedra, existem duas formas de fazer isso, ou análise da pedra ou análise da urina. Então, hoje em dia, essa análise da urina é um pouco mais precisa do que a pedra. Então, a pessoa fala, puxa, eu perdi a pedra, eu eliminei e não consegui detectar. Não tem problema. Normalmente, esse exame de urina, que é um exame de urina que é muito mais específico, consegue detectar a causa. Aliás, isso é importante, Carol, porque muitas pessoas podem fazer essa dieta que a gente está dizendo, que serve em 80% das pessoas,
pessoas, mas 20% das pessoas não tem esse tipo de pedra que é de cálcio. Tem pedra de ácido úrico ou tem pedra de cistínica, que é outro componente. E essas alterações só são detectadas no exame de urina. Era o que eu ia te perguntar. Então, o exame de urina sempre é ele que vai mostrar a saúde do rim, Exato. que foi o tema da nossa pauta de hoje. Só posso te agradecer mais uma vez. Dr. Daher Shad, urologista, arrasa sempre. Volte logo, adoramos você. E, claro, né, só posso agradecer todo mundo. As perguntinhas, nós vamos respondendo aos poucos. Eu sei que o doutor também, quando tem tempo, pode responder. E mais do que isso, vamos trazer essas dúvidas que vocês deixaram aí no nosso Insta para pautas futuras aqui no programa. Obrigada, doutor. Obrigado, mais uma vez. Assunto super importante, que bom que a gente tem que ter sempre, manter o esclarecimento, que aí é claro que a gente consegue aumentar a vida de tudo, né? Dos rins e de todos os órgãos pra gente viver bem sempre. Obrigada mais uma vez. Beijo pra vocês, a gente volta amanhã, meio-dia ao vivo. Fique agora com Mulheres. Beijo pra você, até amanhã.